falamos a respeito do sofrimento. E a nossa aula de hoje é a respeito da libertação do sofrimento. Quem não deseja se libertar do sofrimento? Quem é que é atingido por uma dor física, moral, espiritual, não deseja empreender todos os esforços, todos os meios ao alcance, para levar a cabo o processo doloroso e difícil que muitas vezes nós passamos. E vimos em nosso primeiro encontro a respeito da temática que Siddhartha Gautama, Buda, trilhando o caminho da autoiluminação, descobriu que a realidade da vida era o sofrimento, a dor, a doença, a dificuldade, a morte. Esses caminhos passavam pela nossa trilha existencial e dele tínhamos que dar conta. Tínhamos que ter a lucidez da consciência para percebê-los em nossa estrada e escolher o caminho correto. Mas se o sofrimento era uma realidade, ele provinha de causas, o desejo, a cobiça, tudo que nos prendesse à realidade da matéria e nos afastasse da realidade do espírito, seriam causas a estabelecer o sofrimento em nossas vidas. Mas o próprio Siddhartha Gautama chegaria à conclusão: existe uma forma de trilhar o caminho da libertação do sofrimento. E ele nos apresenta o caminho óctuplo, 8 vertentes que, se seguidas por cada uma das pessoas, levaria à libertação do sofrimento. Analisando essa proposta de Siddhartha Gautama, Joana de Ângeles faz uma análise dessas 8 vertentes do caminho óctuplo que nos levam à libertação do sofrimento. Conjugando o pensamento espírita com as doutrinas psicológicas, ela analisa cada uma dessas propostas que chamaremos o caminho óctuplo da libertação do sofrimento. Na primeira delas, ela dirá: crer retamente. Crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais se crê. Muitas pessoas têm crença e o mundo vive com muitas crenças ao mesmo tempo. Mas é necessário questionar-se nesse momento: quais são as minhas crenças? Muitos dirão a respeito da sua religião, da sua confissão, da sua fé. Mas será que é isso exatamente que são as minhas crenças? As minhas crenças são aquelas que me sustentam nos momentos de desafio, nos momentos de dores, nos momentos de angústia. Isso, em última instância, é o que eu acredito. E muitas vezes esses momentos de dores nos tornam contraditórios com aquilo que dizemos crer, com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos. Esses momentos mostram as nossas crenças efetivas, por isso a proposta de Buda, analisada por Joana de Ângeles, se contrapõe: crer retamente. E o Espiritismo irá além: crer aliado à razão, aliado à consciência, aliado à luz do discernimento, para que possamos não somente crer, mas estabelecer uma crença saudável, uma crença que caminhe com um pensamento positivo, edificante, firmado em propósitos saudáveis. Crer retamente é a primeira dessas propostas, e cabe reflexionar como andam minhas crenças. Avaliemos nos nossos momentos de dores quais são os nossos pilares de sustentação. Que tipo de fé eu carrego quando tudo não vai muito bem ou vai mal, como costumamos dizer? Que tipo de sustentação eu tiro do íntimo do meu ser, da alma, nesses momentos em que a vida me desafia, e a vida nos desafia tantas vezes? Por isso, crer retamente, estabelecer patamares positivos dessa crença, é o primeiro desses pilares para a libertação do sofrimento.
No segundo dos postulados do caminho óctuplo, Siddhartha Gautama propõe querer retamente, no que Joana de Ângeles elucida na obra Plenitude. Querer retamente propõe métodos compatíveis com os objetivos da crença anelada. Sem o uso dos meios correspondentes, as realizações perdem a qualidade de que se devem revestir. O que mesmo que eu quero para a minha existência? E quais os meios que utilizo para que esse querer se efetive? Porque muitas pessoas confundem, e aí até mesmo algumas propostas psicológicas trazem à tona dizendo: querer é poder, realize tudo o que você deseja, e criam técnicas de persuasão que em muitos momentos são favoráveis, são positivas, mas aqui é uma instância além, porque nos cabe perguntar acima de tudo: esse querer vem de onde? Em que lugar estão conectadas as forças, as fontes do meu querer? Porque se esse querer é do ego, está conectado somente a tudo aquilo que eu posso realizar em uma vida, mas que não se trata de uma realização mais ampla, esse querer ainda é superficial. O querer retamente pressupõe uma conexão maior com a alma, com o self, com o ser integral que nós somos, para direcionar esse querer de forma potente, com a energia positiva, mas voltada para meios que nos realizem plenamente. Quantas vezes nós queremos algo, mas esse algo, ele é temporário. Esse algo é ilusório. E mesmo que consigamos, porque muitas vezes realizamos os objetivos do ego, mas nos perguntamos: isso é satisfatório? Como aquele carro que eu desejo muito comprar um carro, e certa feita uma amiga minha me dizia isso: desejo muito ter aquele carro. E lutou, batalhou, trabalhou para conquistar, para comprar aquela máquina que ela tanto almejava. E conseguiu. Nada mais justo do que ficar feliz pela conquista. Mas passados apenas 2 meses, lá vinha ela com a queixa: mas os impostos são muito caros, o seguro é caro demais do meu carro, as ruas não estão equipadas adequadamente para andar com minha máquina, os buracos, as pessoas na rua. E nós vemos como um desejo que antes seria tudo o que ela almejaria, se transforma num transtorno, porque estava ainda associado ao ego. O ego pode ter o seu querer, o seu desejo, mas saibamos que isso tudo é muito transitório, e como é transitório, se a ele nos apegarmos, teremos o sofrimento. Por isso, Joana elucida: querer retamente é observar de onde provém esse querer e utilizar os meios adequados para consegui-lo. Porque se usamos meios antiéticos para alcançar os nossos desejos, estamos em conexão com a alma? Ou estamos nos perturbando mais ainda? Estamos nos afastando dessa essência que somos e perdendo o contato com o self, nos transtornando e criando ainda mais sofrimento para as nossas próprias existências. Portanto, o querer propõe métodos compatíveis com a crença anelada. É certo querer, podemos desejar, e a força do pensamento, sem dúvida alguma, auxilia na consecução desses objetivos. Melhor será ainda quando homens e mulheres tiverem esses objetivos sintonizados com a essência, com o self que nós somos. A partir desse ponto, chegamos ao terceiro item: falar retamente. Quando se crê e se quer retamente, fala-se com a mesma qualidade de intenção. O falar retamente fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideais de liberdade e amor. Quanta energia nós desperdiçamos com a nossa fala, levando a conversação de maneira equivocada,
levando a má notícia adiante, não fazendo a reflexão daquilo que ouvimos e sendo simples meios de transporte de muitas vezes daquilo que é considerado uma notícia nefasta. Isso porque mal utilizamos ainda o crivo da consciência. Basta olhar os telejornais. Quando acordamos, ligamos normalmente a televisão ou lemos um jornal, uma notícia, normalmente as notícias impactantes, negativas, nos chamam mais atenção. E logo recebemos aquela carga e levamos aos nossos ambientes de trabalho, ao círculo familiar. Aquilo passa a ser parte do nosso convívio. E aquela energia que sai através do verbo, que poderia ser construtiva, torna-se meio de destruição. Porque a notícia negativa, ela mata a esperança, mata a alegria de viver. E quantas vezes, sem nos darmos conta, levamos adiante notícias que nem sabemos verdadeiras. É certo que o homem não deve se alienar do mundo em que vive, deve estar atento aos noticiários, aos jornais, mas deve ter sempre o crivo da razão, o crivo do discernimento para saber filtrar aquilo que lhe vem e aquilo que também sai de sua boca, porque contamina o ambiente em que vive. Que tipo de verbo estou levando às pessoas que convivem comigo? A minha fala, ela é cheia de quê? De alegria, de esperança, ou é cheia de queixas, cheia de lamentações, cheia de dores, cheia de notícias amargas? Porque é isso que muitas vezes está presente no meu psiquismo. E se eu não elaboro através da consciência, através do discernimento, essa fala sai sem nenhuma conexão com algo mais profundo da alma. Como é fácil, às vezes, falar somente aquilo que ouviu. Como é difícil, mas é importante refletir naquilo que falamos. Refletir na forma, não somente naquilo, mas na forma, porque uma verdade pode ser dita de várias formas. E às vezes as pessoas dizem, fulano precisa escutar umas verdades minhas. Mas eu não percebo e não me dou conta muitas vezes se eu também gostaria de ouvir as verdades que eu preciso da mesma forma que digo para os outros. Então, muitas vezes, essa fala está movida de uma entonação que leva a emoções amargas, que leva, muitas vezes, o desequilíbrio adiante e fomenta cada vez mais esse estado de coisas que nós vemos. Ao invés da discussão, buscar o diálogo. Mesmo que seja para resolver um problema. O diálogo, sentar-se junto à pessoa, esclarecer, colocar as coisas às claras, e muitas vezes vemos isso nos relacionamentos. A falta do falar retamente vai criando lacunas, muitas vezes que levam as relações à separação, ao divórcio, porque as pessoas deixam de se comunicar, de falar daquilo que o coração está cheio, mas de uma forma que o outro possa compreender. Porque quando essa fala sai de forma autoritária, sai na versão do poder, distanciada do amor. E como é bom quando a gente ouve uma boa palavra, uma boa música, alguém com uma conversação agradável, com a emoção que vibre nessa entonação, porque isso nos envolve, isso nos traz esperança à alma e falta muito isso no nosso dia a dia. E nós podemos ser esses intermediários. Nós que buscamos uma mensagem de alegria, e é interessante percebermos que evangelho, traduzido do grego, quer dizer boa nova. Boa nova. E como deve ser traduzida uma boa nova? Se não de alegria, se não de entusiasmo. E essa palavra também, entusiasmo, quer dizer pleno de Deus, entous. Esse Deus que devemos estar plenos e que deve sair através da nossa fala. Por isso essa reflexão é importante, porque essa mesma fala mal utilizada pode ser fonte de sofrimento, enquanto que o falar retamente pode exteriorizar
ideais de liberdade e de amor. Operar retamente é o passo seguinte, a quarta proposta do caminho óctuplo. Operar retamente é técnica de terapia preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência, refazer o caminho, ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões. Passamos do crer, passamos pela nossa fé, pelo nosso falar, por estabelecer um querer retamente e chegamos ao operar retamente. Levar adiante a ação correta, o empreender, que pode ser tanto técnica preventiva quanto curadora para o sofrimento. Quantas vezes temos que refazer as lições da vida, e assim também são os caminhos existenciais. Se não tivéssemos cometido aquele erro no passado, teríamos seguido por um caminho mais tranquilo. Mas aquele erro, aquele empecilho, aquela escolha indevida, foi resultado do sofrimento. Isso é muito natural, porque a vida nos traz a lei de ação e reação. Nos traz o retorno, somos hoje o resultado das nossas construções passadas e dessa existência até agora. Sabemos das nossas escolhas pelo resultado atual. Qual é o resultado atual? Qual é o resultado atual na minha consciência, nas minhas emoções? Fazendo o discernimento disso, eu posso projetar aquilo que desejo no futuro e começar a operar, a agir de maneira sintonizada, de maneira harmônica com os meus desejos. E quem é que vai discernir isso? À luz da nossa consciência, a nossa intuição, a nossa capacidade de pensar, de escolher entre o bem e o mal, capacidade que vamos adquirindo no caminhar das nossas reencarnações, quando a nossa inteligência vai sendo treinada, quando o nosso discernimento vai sendo mais equipado, quando as experiências negativas que já temos podem ser traduzidas em lições de vida. E isso também nos ensina a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento é resultado desse operar de maneira equivocada. Bem, se eu agi daquela forma no passado e tive esse resultado, e se ele é negativo, certamente que minha ação deve ser, consequentemente, transformada a partir de agora. O meu operar deve ser mudado. Agora, o que acontece é que muitas pessoas esperam um retorno imediato de tudo isso. E aí reclamam das religiões. Mas, Cláudio, eu vou para o centro, eu oro, eu participo de doutrinária, participo de mediúnica, participo de desobsessão, participo de um monte de coisa. Mas minha vida não muda. Por que será que não muda? Porque muitas vezes os condicionamentos permanecem. Muitas vezes nós temos os vícios morais, os hábitos arraigados, como se fossem uma segunda natureza em nossa vida, e continuamos, mesmo participando de uma filosofia nova, de uma religião libertadora, de algo que proporcione uma renovação, continuamos com esses condicionamentos ainda por muito tempo. Imaginemos, levamos tantas vidas construindo determinados condicionamentos. É lógico que uma escolha pode renovar esse caminho, mas há um tempo de adaptação. Há um tempo para que esse operar retamente comece a render os seus frutos. E esse meio tempo em que isso acontece se chama esperança. Esperança é a sabedoria de saber esperar. Não aquele que espera passivamente para que as coisas aconteçam, mas daquele que sabe esperar porque está agindo de maneira correta. Como eu estou agindo de maneira correta, eu irei esperar que as coisas melhorem. Eu irei esperar que tudo se transforme em nossa vida. Essa esperança passa a ser não mais uma esperança passiva, daquele que diz, eu espero que Deus faça tudo por mim.
ou espero que os bons espíritos resolvam meus problemas. Não que a gente faça isso no centro espírita, ninguém faz isso, não é? Ninguém espera que os bons espíritos resolvam de maneira mágica. E essa esperança, muitas vezes, nos coloca na condição de crianças. Mantemos o comportamento infantil de aguardar que os outros resolvam, mesmo que seja espiritualidade. E às vezes nada fazemos, não operamos retamente e queremos transformar da nossa existência. Enquanto que o operar retamente é técnica de terapia tanto preventiva quanto curadora para o sofrimento. E decidindo-se por operar retamente, chegamos ao quinto passo: viver retamente. As ações que se sucedem transformam-se no modus operandi de cada indivíduo, que aí passa a ter o seu modus vivendi. Quem age retamente, vive retamente. Viver de maneira correta. Viver colocando os nossos objetivos existenciais em tudo aquilo que possa realizar a nossa alma. Viver anelando metas saudáveis. E muitas vezes quando falamos do viver, e Joana estabelece uma boa ponte em vida, desafios e soluções, todos ou a maioria de nós deseja viver bem. E aí perguntamos às pessoas, o que é viver bem? Ah, é ter uma vida tranquila, é ter um bom salário, é ter uma boa casa, uma família boa, é ter um bom carro, um status que possa garantir que eu pague minhas contas no final do mês e ainda sobre um pouco para o mês seguinte. É dar uma boa escola para os meus filhos, garantir uma herança que dê para a minha família uma condição satisfatória de vida. E muitas vezes vamos elencando esse viver bem como uma vida pautada muito na consciência do ego. Uma vida que pode ser até mesmo uma vida condizente, uma vida ética, mas perguntamos, é uma vida profunda? É uma vida de ideais profundos que possa me transformar? Por isso Joana faz a ponte. O ideal não é somente buscar viver bem, no sentido de usufruir bens, no sentido egóico da palavra, mas bem viver. Bem viver que passa a ser uma meta existencial, passa a ser uma conduta de vida perante qualquer desafio. Eu passo a bem viver. Bem viver é saber que a vida tem um significado profundo, é saber que cada experiência traz uma lição para mim, mesmo que seja uma experiência dolorosa, e muitos passamos por experiências dolorosas. Fazem parte da vida, fazem parte das pessoas, faz parte do caminho existencial de cada um de nós, porque o ego precisa muitas vezes ser estimulado para saber sair da situação cômoda na qual se encontra. Muitas vezes esse viver bem traduz-se numa comodidade que vai levando à inação, que vai levando muitas vezes a pessoa a ficar estagnada, enquanto a vida é uma dinâmica profunda de mudanças, como já dizia o filósofo Heráclito de Éfeso. O pensamento de Heráclito de Éfeso é traduzido muitas vezes da seguinte forma. Ele dizia, em outras palavras, que seria impossível um homem tomar banho no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Perguntaram a ele. Bem, porque quando pela segunda vez o homem for mergulhar no rio, esse homem não será mais o mesmo. Ele terá se transformado. E também o rio já não terá as mesmas águas, já terá modificado o seu volume, as margens desse rio serão diferentes e toda a sua contextura. Porque o nosso corpo vai se transformando numa dinâmica que mal percebemos. Vamos modificando as células do corpo numa velocidade impressionante. Para nos tornarmos adolescentes, o corpo infantil morre, entre aspas, morre a criança que existe entre nós.
E do jovem morre também para que nasça o adulto e assim sucessivamente na vida, porque a vida é essa eterna dinâmica, a dinâmica de mudança. Então, viver bem tem que se adaptar a essa dinâmica de mudança constante, existencial. Esse bem viver deve fazer parte do nosso cardápio do dia a dia para tudo o que enfrentemos, todas as coisas, todas as situações. Ter em mente sempre que a vida nos traz lições, desafios, propostas. A questão muitas vezes não é o que a vida me traz, mas a forma que eu respondo para a vida. A resposta emocional, a resposta espiritual, a forma como irei viver as experiências que a vida me traz, que são únicas, que são singulares, que são um presente de Deus para cada um de nós. Presentes às vezes dolorosos, mas é a forma que a vida encontra de nos despertar. Por isso, o viver retamente se transforma num modo de viver, ou modus vivendi, como traz Joana de Ângeles. Passa a ser a nossa forma de encarar a vida que vai nos conduzindo à libertação do sofrimento. E aí chegamos num sexto ponto: esforçar-se retamente. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugídios que necessitam de repetir-se sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando-a perturbadoramente. Esforçar-se retamente. Muitas vezes eu quero me esforçar para me libertar de um sofrimento. Utilizo todas as minhas forças, mas se essas forças não são canalizadas de maneira correta, de maneira ideal, será um dispêndio de forças que me trará ainda mais sofrimento. O esforçar-se retamente, por isso, é buscar aplicar os recursos naquilo que traz a felicidade real. O que é que me traz a felicidade real? Certa feita eu conversava com uma amiga que me dizia que fizeram com ela uma brincadeira de muito mau gosto. Ela havia jogado na loteria e havia sido feito um bolão no trabalho. E aí quando ela chega no trabalho, a notícia: ganhamos no bolão. E aí aquela algazarra, aquela festa que se fez, porque eles tinham acertado os números, e todos eles ganhariam uma boa quantidade de dinheiro. Mas depois de feita toda a festa, disseram que teria sido uma brincadeira. Não, é brincadeira, não ganhamos do bolão. E aí a frustração de não ter acertado aqueles números que muitas pessoas pensam que irão conduzir à felicidade plena. Alguns até fazem alguns objetivos meritórios. Se eu ganhar na loteria, irei ajudar o centro, irei dar muitas cestas básicas para as pessoas. Metade desse dinheiro, aí pensam melhor, bem, metade não, 40%, 30%, e vão diminuindo até ficar uma quantidade bem exígua daquilo. Mas eu perguntei para essa minha amiga: mas quando você soube, num primeiro momento, que tinha ganho na loto, o que você sentiu? Alegria? Ela parou para pensar e disse: não foi alegria, foi euforia. Porque no mesmo tempo que eu fiquei ansiosa, eufórica, eu comecei a pensar também: meu Deus, meus parentes agora vão querer tudo, todos vão querer se aproximar de mim para pedir dinheiro, minha vida vai ser um inferno, vai ser uma dificuldade tremenda para lidar com essas pessoas, e eu vou ser muito dura. E aí começou a pensar o que ela faria com dinheiro, mas ela se deu conta que aquilo que pensava que ia ser a salvação, na verdade ia trazer outros transtornos. Não que não se possa ganhar dinheiro e continuar uma pessoa nobre e feliz, mas é que antes é preciso ter sabedoria para lidar com os recursos que a vida coloca ao meu dispor. Isso que é o mais importante.
Mesmo porque, à medida que nós nos capacitamos, a divindade vai colocando mais recursos às nossas mãos para que saibamos distribuí-los, para que saibamos bem aplicá-los, para que utilizemos não somente para o nosso bem, mas para um bem coletivo também, porque a humanidade cresce não somente individualmente, mas coletivamente. Então, todos esses recursos também são transitórios. E aquilo que a gente pensa que irá se transformar na felicidade existencial, muitas vezes é o motivo de transtorno. Por isso que mais importante do que essa felicidade da ilusão é esforçar-se retamente. Para onde eu canalizo a minha energia? O meu esforço de vencer na vida, para onde mesmo que ele está sendo canalizado? O meu querer, a minha vontade, a minha força, para onde ela está sendo destinada? Porque esse objetivo tem que ser nobre, tem que ser belo, tem que ser bom, para que possa trazer para a alma a sensação de que vale a pena todo o esforço, vale a pena. Vale a pena me dedicar, me esforçar, utilizar minhas forças, gastar tempo, o que chamamos de sacrifício. E a palavra sacrifício vem de sacro, ofício, um ofício santo. E esse sacrifício tem que ser nobre para que essas energias sejam utilizadas no esforçar-se retamente, que também é um dos passos para a libertação do sofrimento. E nesse caminho todo nós somos chamados a uma sétima proposta de pensar retamente. Pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas propiciadoras da saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. E aí nós perguntamos, como andam os seus pensamentos? Para onde eles te levam no dia a dia? Porque muitas vezes não somos nós que conduzimos os pensamentos, mas eles que nos conduzem. E como muitas vezes eles estão envolvidos nas teias dos nossos complexos, dos nossos conflitos, das nossas dores, esse pensamento negativo vai se imiscuindo nas nossas células. Como já dizia o médico indiano radicado nos Estados Unidos, Deepak Chopra, somos as únicas criaturas na Terra que podemos mudar a nossa fisiologia a partir do que nós pensamos. Complementa ele, as nossas células estão a todo momento bisbilhotando os nossos pensamentos. Se as nossas células estão bisbilhotando os nossos pensamentos, o que essas células encontram quando vasculham a nossa energia mental? Que tipo de pensamento é um pensamento voltado de forma positiva, de forma harmônica? Ou esses pensamentos estão cheios também de energias deletérias, das nossas viciações mentais, que levam adiante a doença, que levam à desarmonia, ao desequilíbrio, consequentemente ao pensamento, ao sofrimento. Conduzem ao sofrimento, porque pensar de maneira desequilibrada nos conduz a sofrer muito. Quantas vezes nós sofremos por antecipação por conta do pensamento? Temos o desafio, um encontro, uma prova que iremos fazer, algo que irá decidir algo importante para nós, uma reunião, e aí já começamos a pensar de forma negativa, não vai dar certo. Isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Se fosse em outro tempo, se fosse em outras condições, e aí começamos a série de lamentações e queixas, pautadas numa baixa autoestima, pautadas nos nossos complexos, nas nossas dificuldades, quando o pensamento pode ser harmônico. Eu irei fazer o melhor que posso. Cheguei até aqui, irei dar conta, bem ou mal, irei tranquilo, de peito aberto, de mente aberta, porque
o meu objetivo é nobre. E aí, a importância de ter os passos, todos aqueles passos já falados, para concretizar também no pensamento reto, no pensamento positivo, na postura de enfrentar os desafios. Bem, se a vida me coloca nessa situação, é porque eu posso enfrentá-la. Se a vida me traz isso, é porque eu posso conduzir da melhor maneira possível. Ir adiante com pensamento confiante, com pensamento trazendo uma conexão com a alma, o que muitas vezes não acontece. E aí a moderna psicologia já traz os ensinamentos, dizendo que nós temos em média 95 mil pensamentos por dia. Olha a quantidade absurda de conexões que nós fazemos, e a maioria desses pensamentos é um pensamento doentio. Por isso propõe Joana de Ângeles, quando sentir que o seu pensamento caminha pelas trilhas do negativismo, da desarmonia, da doença, substitua por uma onda saudável do pensamento. Substitua, e para isso é necessário estar vigilante. Não é à toa que Jesus já propunha: vigiai e orai. Vigiar é estar atento à onda da nossa emissão mental, para onde ela está sendo canalizada. Ele estar atento aos nossos pensamentos, porque pensamento é força que constrói ou que destrói. Se está destruindo, eu tenho que transformar. Se está construindo, prosseguir nessa linha para que harmonize emoção, sentimento, a alma em torno de um pensamento saudável. E por fim, a 8ª proposta: meditar retamente. Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual ao captar a luz divina. Igualmente, todo ele se fará luminoso e nenhum sofrimento o perturbará, graças à aquisição da saúde integral. Somos acostumados a olhar para fora, a sermos almejados pelos nossos sentidos externos. Por isso, já dizia Carl Gustav Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Aprender a olhar para dentro de si mesmo, observando todo esse mundo radiante que existe dentro de nós e muitas vezes nos passa despercebido. Nessa vida que se torna uma vida cada vez mais intensa na nossa civilização atual, é necessário, cada vez mais urgente, reservar alguns momentos para reflexão, para meditação, para autoanálise, que possa envolver todos esses postulados e nos fazer reverter o caminho existencial que trilhamos, reverter o sofrimento que se abate sobre nós e não perguntamos o significado dele. E isso existe dentro de nós, esse mundo radiante, esse significado profundo que deve ser buscado através desse olhar mais profundo. A civilização constrói cada vez mais sondas poderosas que viajam na Terra, que viajam na Lua, viajam pelos orbes, pelas galáxias, nos trazem imagens de países, continentes distantes, nos trazem imagens do outro lado do universo, dos buracos negros, dos quasars e de tantas outras maravilhas que existem. Isso é muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Mas se esse mesmo homem não consegue voltar-se para olhar para dentro e perceber a maravilha de que é feito, perceber que o seu próprio corpo é também partícula do universo, permaneceremos perdidos na teia do sofrimento. Por isso, conclui Joana de Ângeles: quem medita, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo
quem vive nela liberta-se por fim do sofrimento. Esses passos são algumas dicas, são algumas luzes trazidas da espiritualidade, dos ensinamentos milenares de Siddhartha Gautama, o Buda que trilhou o caminho da iluminação ou da individuação. E esse é um convite para que cada um de nós também trilhe a sua busca. Qual é o sofrimento que se abate em minha vida nos dias atuais? Qual é o significado que esse sofrimento me traz? Quais são suas causas? Não somente o porquê, mas o para que ele existe em minha existência. De que forma eu posso minorá-lo, transformá-lo, vivê-lo de forma mais profunda para que não mais precise dessas lições. E trilhando todos esses passos de uma crença, de uma meditação, de um pensar, de um agir e todas as outras propostas aneladas na consciência do Espírito, certamente estarei dando o rumo correto, certo, para que me liberte, enfim, do sofrimento, descobrindo nele um profundo significado existencial. Aguardamos vocês até o nosso próximo encontro e abaixo fica o nosso e-mail com o convite. Mande as suas perguntas, as suas questões e, oportunamente, teremos um programa para esclarecer todas as suas dúvidas. Uma semana de muita paz.